Quando eu vi o grupo do Inter, eu acho que o Inter se classifica no grupo, dentro da nossa pesquisa. Não, eu também acho. Mas é o seguinte... Tem que jogar bem. Não, tem que jogar bem, dentro da média do Inter. Acho que a média do Inter, principalmente a do Campeonato Brasileiro, que é a amostragem que a gente tem, eu acho que o Inter se classifica. Agora, nada garante que o Inter vai ser campeão do grupo. Como nada garante também que, infelizmente, para quem está nesse grupo, ou felizmente, porque é uma concorrência maior, quem sair desse grupo, provavelmente, não saia com uma campanha de ponta na classificação geral. Vai ter muito perde-ganha. Vai ter muito perde-ganha, vai ser um grupo muito equilibrado. Então, quer dizer, o 10 pontos, eu tenho certeza que vai se classificar. Mas, Zé, vamos lá. Não vai ter saco de pancada. É um grupo achatado. Sempre lembrando que Internacional já vai jogar o chão, né? Se forem 10 pontos, necessariamente o Inter vai ter de buscar ponto na arrancada contra o Bahia lá em Salvador. Porque a ordem dos jogos é Bahia em Salvador, e ele recebe o Nacional da Colômbia, o Nacional de Medellín aqui e o Nacional do Uruguai aqui. E depois ele sai para 2 contra os 2 nacionais. 6 pontos se perder pro Bahia. Então, assim, ele não pode deixar para buscar esses pontos na última rodada, porque ele vai chegar muito espremido na última rodada. Necessariamente como o Inter vai ter... sido, né? Porque quem tem dado esse exemplo mais até o Grêmio. O Grêmio aconteceu isso. Ano passado o Grêmio precisou fazer uma epopeia para classificar. E aí sacrificou o Brasileirão. Esse é o problema. Sacrificou o Brasileirão. Uma epopeia contra um time ruim. Sim. Esses aí são muito melhores. Então, assim, necessariamente, Munari, o Inter vai ter de buscar... O Inter vai ter de fechar o turno para ter essa média de 10 pontos, que 10 pontos acho que nesse grupo classifica. Eu acho que também. E assim, o que é a cartilha da Libertadores? Tu ganha todas em casa, só que o Inter faz 2 em casa no primeiro turno e a terceira em casa é na última rodada do retorno. Então ele tem que pontuar contra o Bahia e buscar esse 100% em casa. Aí ele fecha o turno com 7 pontos. Na primeira vez, Inter e Bahia já se enfrentaram Libertadores, desde ontem a gente está falando, naquela de 89. Curiosamente, foi o Inter que eliminou o Bahia. 4 vezes, né? Jogaram 4 vezes, só que nas 2 primeiras, a primeira foi 3 dias depois do título do Bahia. O Inter ganhou. O Bahia ganhou. Onde foi o jogo? No Beira-Rio, o Bahia ficou em Porto Alegre, o Bahia não foi para o Bahia ganhou do Inter bêbado. Exatamente. Aí o Inter foi, naquele tempo, classificavam-se 3 na Libertadores e o grupo era Inter, Bahia e 2 venezuelanos. Era Tátira e Marítimo. Marítimo, isso. Exatamente. E o Inter se classificou em terceiro. Resultado, aí vem as oitavas de final, que na época era primeiro o Inter ganha do Peñarol. 6-2 no Beira-Rio. 6-2 no Beira-Rio e deu 2-1 no Uruguai. Aí vem o jogo com o Bahia. Que era obrigatório o confronto dos times do mesmo país. Nas quartas de final. E aí acontece o seguinte: só 2 times. O Inter vai para 2 jogos, empata na Bahia, muita chuva. Uma chuvarada, lembra? E aí ganha 1-0 gol do Diego Aguirre em Porto Alegre. O que quer dizer isso? Que a primeira fase naquela época dava. Esse ano, ela não é muito diferente. Só que aquela época tinha um grupo ruim. É que o elemento novo, não. Os calendários agora a gente já sabia. O elemento novo é o sorteio. A gente falando do Flamengo. O grupo do Flamengo tem, Deportivo Táchira, o Central Córdoba da Argentina, que é um time fraco, e tem a LDU, que é um adversário difícil. O Flamengo contra o Táchira e contra o Central Córdoba do Maracanã pode ganhar jogando com um time misto. Claro. O Inter não. O Inter vai ser obrigado. Com sub-17. O Inter vai ser obrigado a usar força máxima nos 6 jogos. Sempre lembrando que o Inter ganhou o Gauchão com o time misto. O invicto. Mas não vai fazer isso por opção. Mas a Libertadores e aí tu vai ter que fazer, só que a gente vai ter que sacrificar no Brasileirão. Já falei o Inter, eu fiz o mano a mano Inter e Flamengo, deu Inter. Com o misto ou com o titular? No programa? Não, claro, o mano a mano é teu, faz do jeito que tu quer. Tá valendo. Com o misto ou com o titular? E o reserva também, né? Aí o terceiro time começou a apertar. O terceiro time deu o Flamengo, né? Enfim, mas o resto deu o Inter. Tu lembra disso aí, César? A gente fez aqui, tu concordou comigo? Eu quero... Tu quer mudar de assunto? Não, é que eu vejo... Nós partimos de um princípio que eu não considero correto quando a gente analisa a disputa dos times. Que é os times... mijado em todos vocês. Não, é que é o time inteiro diante de algo que não vai ser verdade. Esses times, a partir do momento... qual é a comparação? Quantos jogos o Flamengo vai fazer nesse período? O Flamengo vai fazer 18 jogos. Mesmo número. Posso te falar? Quantos jogos o Fortaleza vai fazer? X jogos. É a partir daí que tudo vai acontecer. Porque o Inter que começa jogando... Distância. Todos estarão cansados, é verdade. Alguns, Pedro. Mais. Talvez alguns outros... mais, outros isso, menos. talvez alguns nem tanto. Por exemplo, por que eu fiz a comparação da gente sair correndo e tu me encontrar no caminho? Porque talvez o Inter pegue, o Grêmio também, equipes que estão descansadas uma semana, e o Grêmio foi jogar no Peru, saiu para jogar em Fortaleza e veio jogar em Porto Alegre. É diferente.
Aí vai depender de como desenhar o time grupo. 100% montado, e o time que estará montado, ele vai estar mais próximo de alcançar o O Grêmio. Inter, entre aspas, teve uma sorte no sorteio, tá? Que é aqueles jogos em casa. O Inter vai pegar 2 adversários fora de casa no segundo turno. Isso. Possivelmente um deles, que aí serão o Inter encerra jogando em casa, né? Com o Bahia. A quarta Com e quinta rodada. A quarta e quinta jogo rodada o Inter inicial pega é o fora de último. casa o Atlético Nacional e o Nacional. Dependendo de como estiverem as pontuações ali, já talvez o fator externo seja menor. Daqui a pouco o Nacional está eliminado. Ou o Atlético Nacional está eliminado certo, já. tá Praticamente eliminado. Tipo assim, aí já não é mais. Isso é uma sorte do sorteio. Mas é que isso é que a gente... Então, isso independente de como tá a coisa, né? Pode ser uma sorte. Isso que a gente... Mas é isso que nós não estamos acreditando nesse grupo do Inter. Até porque, por menos que a gente valorize, ir para a Copa Sul-Americana, que é uma possibilidade para o terceiro colocado desse grupo, pro Nacional, para qualquer Nacional, vale, pode tem significar razão, alguma tem razão, coisa. tem razão. O Nacional de Medellín, O cara por tem que ter exemplo, perdido todos os partidos para estar vazio o estádio. Exato. tem isso. Sim, esqueci desse detalhe. Bem, Mas corrigido. um ponto que aí sim é do calendário, que é o seguinte: ninguém vai conseguir jogar no seu melhor nível. Nem o Flamengo, por conta dessa sequência, vai conseguir. Então tu diminui. Eu acho que o nível do futebol brasileiro, do Brasileirão, nesse começo, pela sequência de Libertadores Sul-Americana, ele cai. Os times não vão jogar no melhor nível. Nem Palmeiras, nem Flamengo, nem Botafogo, ninguém. Nesse ponto, pode ser que um time médio que não seja tão candidato se aproveite disso. Não sei quem, pode ser. Inter- Mas um time que tem a O Inter tem Sul-Americana. uma coisa boa. O caso do Grêmio, por exemplo. Tá todo Eu mundo lembro- envolvido em Mas o Grêmio, o calendário do Grêmio é diferente do Inter. Os adversários do Grêmio são É que adversários assim, Nari, frágeis. uma O coisa- Grêmio pode priorizar o Brasileirão. Uma Daqui a coisa- pouco o Grêmio pode ter uma arrancada melhor do que esses times que são superiores ao Grêmio, que tem que cuidar da Libertadores. Vamos combinar, contra o Atlético Grau, tu não precisa botar teu time Não, titular. assim, só para deixar uma coisa bem O problema clara, é que tá? na Contra o Sul-Americana Luquinho. o problema é classificação. Nós estamos né? pegando, Mas nós estamos o pegando nível as é muito camisetas dos times do Inter no grupo do Inter, Isso né? aí, Tá pegando as aí. camisetas. Não, Esse time que vai pelo jogar desempenho, aí, esse time que o Grêmio vai jogar aí é pior que São Raimundo? É? Bah, Do Roraima é? Não. Não sabemos. Bah, né? o acho que Atlético não. Grau. Não, a gente pode botar os reservas, só por isso que eu tô pensando, deve ser um horror esse time, É hein? que- Não, o Grêmio tem que melhorar, né, Guerrinho? Se o Grêmio que continuar não- como tá. Ah, essa- bom, também tem isso. Mas não, porque o Grêmio, esse Grêmio que joga aí, o Grêmio perde pro time da padaria e serviço. Esse time, Entendeu? esses times, Guerrinha. Não, mas se o Grêmio jogar olha, isso, o Quinteiros não dura mais 2 semanas. Tudo bem, mas é essa discussão que a gente tem que ter aqui. O Grêmio, por exemplo, tem uma coisa que eu não vou aceitar no Grêmio. Só uma coisa, do ponto de vista de opinião, obviamente. Que o Grêmio reclame que a partir de agora vai ter que jogar, vai ter que montar um time jogando. Porque o Grêmio já sabia disso. O que acontece? Eu quero saber se alguém não sabia que teríamos 18 jogos em 60 dias. É por isso que eu falo que o calendário está posto. Não, todo porque mundo senão sabia. agora, Pedro, a gente começa a reclamar. Porque o futebol brasileiro deixou... Não, gente. A partir desse momento nós vamos viver 18 jogos para Grêmio e para Inter em 60 dias. E todo mundo sabia. Tá, calma, só um pouquinho. Todo mundo sabia. É que, César, Aqui no são duas Brasil- discussões. Só porque, Pedro, são duas discussões. Que estava posto o número de jogos, estava posto. E eu não estou falando disso. O Inter já sabia que o Brasileirão seria difícil porque estava posta a tabela com os times. Isso aí. O problema com o sorteio de ontem é que apareceram 3 times de camisa. Isso. 2 de camisas gigantesca e um de uma camisa nacional grande. São 2 campeões da América, né? É. E um time que tá um é emergindo. tricampeão do mundo, né? E um que tem E investimento. o outro é bicampeão da América, como o Inter é. Enfim, né? Que é o Atlético Nacional de Medellín. Né? Foi campeão da América, aliás, mais recente que Inter. Aí, Agora há o pouco. tá com um elenco bom, é hoje o melhor time colombiano. É, assim, beleza. É esse o problema posto Sim, pro agregou Inter. qualidade Porque dos o Inter poderia ter adversários. pego lá. Eu achava que o Nacional poderia ser o mais frágil ali, tá? Do grupo do pote os 1. cabeça de chave. Do pote 1. Aí o Inter podia ter pego o Universitário do Peru. Podia ter pego o cara bobo. Porra. É melhor pegar o cara bobo do que pegar o Bahia, né, galera? Nunca viu o cara Sim, é bobo, isso. mas É concordo muito com melhor, o- né? Tipo assim, então é isso que eu tô falando. O que piorou pro Inter não é a sequência quarto domingo. O que piorou pro Inter foi que o Inter ganhou 3 confrontos mais difíceis. E aí que entra, no meio desse e aí bolor que todo de entra o brasileiro. calendário. Aí é que entra a dureza do calendário para o Inter. Quantos jogos o Nacional vai fazer até enfrentar o Inter?
e quantos jogos o Nacional de Medellín vai fazer Isso até nós enfrentar não o... sabemos. É isso. Agora, na questão do futebol brasileiro, nós temos algumas pessoas que vivem gritando por causa do calendário, que é uma bárbara. Inclusive tem um aqui que não para de encher o saco. Não, mas não vou dá te chance dizer. de Pedro, senão Não. vai ficar falando Eu vou te dizer. Vai falar mais 10 anos, porque os clubes vão pegar todos os campeonatos porque eles querem Não, mas dinheiro na televisão. a gente discute, os clubes agora vão ter que ter o grupo de... que ontem discutiu. Grupo de 30 jogadores, com esse calendário aí já na largada do campeonato. Não dá. Então tu vai gastar mais, tu vai ter que ter mais jogadores, vai gastar mais em voo fretado. Eles vão gastar mais. Por quê? Porque quando chega lá na CBF, os clubes não têm a capacidade e a força para dizer, opa, não, desse formato eu não quero, desse jeito não dá. Porque não adianta, tu vai ter o Alan Patrick, o Fernando, tu vai ter o Kiki, tu vai ter os jogadores de ponta, se tu não vai poder contar com os caras em todos os jogos. Aqui, ó, Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Atlético Nacional. O Inter tem 2 jogos fora e 2 jogos em casa aqui, tá? O Fernando joga 2. Sim. Isso aqui tá o Alan Patrick também. O Alan Patrick, o Inter tá socando o Alan Patrick nos jogos, né? Tipo assim, no ano passado foi um horror que botaram, né? O Alan Patrick em 3. Não, e o Thiago Maia tem que voltar pro time. Porque a solução é o Bruno Henrique que também não joga. Não, o Inter tem, e mesmo na zaga, né? Os zagueiros, o Inter acertou uma bela dupla de zaga. O Inter só não tem jogadores capacitados tanto na reserva como no time titular na lateral direita. O resto o Inter tem grupo. Mas eu tenho dúvida, não, volante não, pro Fernando não tem. O Ronaldo é muito menos. Mas é que aí dificilmente tu tem algum time mas é que o Ronaldo... tenha tantos jogadores. O Inter, eu acho que o Inter tá bem de grupo. Acho que o Fernando faz muita diferença. Mas no jogo. A dificuldade é muito grande. E eu acho os zagueiros também. O Alan Patrick, o Kaique é muito menos. Pro Bernabé, Alan Patrick, Vitão, Fernando e... basicamente é isso. Mas tu não, o Wesley Carboneiro tu vai bem. Enfim, tu não o Borré e Ener dois Valencia. jogadores na capacidade desses que tu acaba de citar. Não, no Inter nem perto disso. É que é muito difícil. Esses aí são os 4 principais jogadores do time. Todos de nível de seleção ou quase isso. É difícil ter um time que tu tenha reposição para os 4 principais nem nos europeus, né? Nem nos europeus. Os europeus são quando tu fala reposição, é reposição no nível do cara que é titular. Claro que o reserva joga muita bola, você é titular aqui no Brasil. Isso. Mas ele não tem. Mas o reserva do Salah não tem a mesma qualidade do Salah.